Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos. Ainda bem, né, Fernando? Como é que você tá? Vini, podia estar melhor se o Santos Futebol Clube nos ajudasse, né, colaborasse, mas estamos bem. Estamos de volta ao nosso cenário habitual. Isso. Né? Depois de Vamos chegar lá. uma pequena intertemporada, fomos a Jarinu. Né? Treinamos mais que o time do Odair Helman. Exatamente. Aproveitamos esse período de ausência para pesquisar. E estamos de volta, Vini. Estamos de volta no roteiro que você escreveu. Tem palavras aqui pesadíssimas, né? Chorume, agonia, tensão, das coisas que resumem o momento do Santos. A gente está gravando isso no dia 22 de junho. Dia histórico, né? 12 anos do Tri, da Libertadores, mas que está totalmente ofuscado por conta das sucessivas pataquadas que acontecem no Santos. Pelo amor de Deus. Pelo menos o Odair Helman não está mais no Santos. A gente é treinado por Falcão. Ele, rei de Roma, que não é técnico, mas Rueda só apronta, né? Sim, apronta mais que a minha filha. Voltamos uma monarquia, né? É impressionante como o Santos está perdido. Temos o rei do futebol e temos o rei de Roma agora. E o bobo da corte. Somos nós. Somos todos nós. E, enfim, cara, a situação do Santos é tão triste que eu não quero nem falar, né? Deixa pra lá esses bando de perna de pau. Tem muita gente que fala da atualidade. Vai atrás da galera. A única coisa positiva de falar sobre a história do Santos é a gente consegue, talvez, nos próximos 30 minutos, não falar sobre... É isso, quem quiser saber sobre o que está acontecendo no Santos, consuma os produtores de conteúdo do Santos. Independentes. Alex Frutuoso, Anitta Efraim, Diário do Peixe, Noronha, Netinho. O que mais? Me ajuda aí. Rapaz, tem muita gente boa. Essa galera aí já falei bastante já. Meu Peixão, Portal Meu Peixão. Portal Meu Peixão. Então essa galera que faz o De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Essa galera aqui se fala de Santos. Vanderlei, pô, parceiro. Então vai atrás dessa galera que eles estão falando bastante do Santos. Esporte por Esporte, nosso amigo Jefferson Nogueira. Grande abraço, Jeff. Então vai atrás dessa galera aí, porque eles falam muito melhor que a gente, tem muito mais paciência que a gente não tem nenhuma, e porque a gente vai falar hoje de um cara, Fernando, que no dia 11 de junho, ou seja, 11 dias antes... Da gravação, né? Você pode estar ouvindo a qualquer momento, inclusive dia 11 de junho de 2024. Também. Faria aniversário. Ele aqui, ó, Coutinho, monstro. Maior camisa 9 da história do Santos, Fernando? Polêmica essa pergunta, hein? Polêmica. Não tem nenhuma polêmica. Tem sim, cara. Não tem pergunta nenhuma pro Pelé. Polêmica. Nenhuma. Pelé já falou que o Pagão foi o melhor companheiro dele. Não. Bem gravado. Sim, mas aí eu permito discordar. Foi o Edson que falou. Assim, Vamos falar do Coutinho, gente. Coutinho, pra mim... Faria 80 anos esse ano, né? Exato. Tá claro aqui que é o nosso 9 preferido de todos os tempos da história do Santos. Um dos maiores noves da história do futebol mundial. Terceiro maior artilheiro da história do Santos, né? Ou o segundo, porque o Pelé não conta, ET. Já dizia o Pepe, que é o segundo. Sim. Ou o primeiro, como queira. E a história do Coutinho era tão rica, Fernando, ela é tão rica que pra gente não faria sentido fazer um episódio sobre a carreira inteira dele. Sim. Então esse episódio, que é o de número 73 na nossa história, sem contar as séries, é para lembrar do começo fulminante da carreira do Coutinho no Santos, de tudo que ele fez ainda um jovem, um adolescente, o que ele aprontou e como ele encaixou naquele time do Santos que estava se desenhando, né? Sim. Naquele final dos anos 50 ali, da década de 50, para ser o melhor time da história do Santos, podemos dizer que o melhor time da história do futebol mundial. Quem discordar... De clube, sim. Sim. De clube, sem dúvida. E ele era parte muito importante dessa engrenagem, né? Com certeza. Vini, Antônio Wilson Honório, era o nome do nosso grande Coutinho, nome de batismo, né? Ele nasceu numa família pobre, né? Na cidade de Piracicaba, na região interior do estado de São Paulo. O pai dele, o Valdemar Honório, trabalhava no Engenho Central, com cana-de-açúcar. E a mãe, a dona Antônia, era do lar. Como todas as famílias de baixa renda nas primeiras décadas do século passado, todos os membros da família tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa, né? Assim, então, o Coutinho passou a trabalhar já aos 8 anos de idade. Aí você... tem 16 anos, está acompanhando esse podcast, nunca bateu um prego. Nunca foi no campus. Exatamente, nunca entregou um currículo,
né? Só quer jogar? Exato, só quer falar, aí, Arthur, meu filho Arthur aí de 14 anos. Não, deixa ele jogando. Enfim, com muito menos da sua idade, o Coutinho já estava trabalhando. E a rotina do pequeno Antônio, né, era ir ao grupo escolar Moraes Barros no período da manhã, e à tarde ele trabalhava numa oficina mecânica. Exato. Muito tempo depois o Coutinho revelou que ele até gostava do trabalho que ele fazia. Né? Já pensou, Vini, você tem algum problema no seu auto, você ir até uma oficina mecânica e o seu carro será ajustado nada mais, nada menos do que por Coutinho, cara, o gênio da grande área. Seria um prazer. A gente tem histórias do Coutinho aí, depois a gente solta aí aos poucos. Com certeza. E bom, por grande incentivo dos pais, né, ele não abandonou os estudos. Isso era muito comum, abandonar os estudos naquela época. Fazia o nível primário, né, tinha a alfabetização e aí abandonava os estudos. Mas os pais do Coutinho foram muito rigorosos quanto a isso e fizeram com que ele não abandonasse a escola. Bom, era muito comum na época que o Coutinho era uma criança, que os pais não queriam que os jogadores... Isso mudou muito, né? Mudou. Os pais não queriam que os seus filhos fossem jogadores de futebol. Né? Os futebolistas tinham fama de boêmio, tinham uma fama. E não eram ricos, não ficavam ricos. O pai do Natan poderia, hoje. Né? Ter já pedido desestimulado ele. Desses jogadores de futebol. Do João Lucas. Seria... Talvez a gente teríamos médicos, ótimos mecânicos, professores. Enfim. Não laterais nem... Exatamente, estaríamos um pouco mais tranquilos nesse exato momento. E bom, em Piracicaba, Vini, o Coutinho cursou até o 6º ano, mas ele complementou os seus estudos em Santos e até se formou em Educação Física, numa turma que contava nada menos do que com Pelé, Lima, Edu, Emerson Leão e Simone a Cantora. Imagina. Sabe? Imagina o time de futsal. Vamos jogar os jogos no Unisanta. Meu Deus. Leão no gol. Quem você acha que era o representante de classe? Entre Lima, Pelé, Edu, Leão? Leão sempre foi Manel Maria, né? Imagina, Leão no gol, ali o Lima de fixo, Edu e Pelé, Manel Coutinho de pivôzão, Mané no banco, Simone cantando Então é Natal e o time metendo gol atrás de gol, cara. Meu Deus. Você falou do Arthur, Fernando. Quero mandar um abraço pro Vitor Hugo, filho do Vantuil, meu amigo, grande amigo Vantuil, que é de São Paulino, Vantuil é São Paulino. E o Vitor Hugo tá naquela fase de... Entregar currículo, não. Não, muito jovem, 6 anos, 5 anos. O Coutinho já com 8 tava trabalhando, viu, Vitor? Já fica a dica aí. Não trabalha não, Vitor. E ele tá naquela fase de não saber o time que torce, e ele ouve Amigos do Urbano. Ah, legal. Então, ele adorou a série do Pelé, eu conheci ele depois de muito tempo. Faça sua escolha com calma, Vitor Hugo. Não faça que nem nós e escolha o primeiro time que aparecer na sua frente. E conheci ele, cara, ele ouve a gente, cara. Isso que legal. Audiência infantil em alta. Um grande abraço, Vitor. E aí, Fernando, após as aulas, o pequeno Coutinho, o Toninho, né? Dividia seu tempo entre os afazeres na oficina e jogar futebol com os amigos, né? Que é o que a molecada fazia naquela época. Sim. Quase sempre ele estava no campo do Palmeirinha do Bairro Alto, um clube que disputava os torneios amadores lá de Piracicaba. Era muito talentoso, né? Porque o jogador pode até não ter talento e desenvolver outras qualidades, mas o Coutinho, ele era muito talentoso, né, Fernando? Era uma coisa nata, né? Era nato. Lógico que tem treino, mas era uma coisa que vinha dele mesmo. Sim. Ele sempre foi muito talentoso e jogava com meninos mais velhos e se destacava. Com 12 anos ele jogava com uma rapaziada de 17. É muita diferença na cidade. Muita diferença. É adulto contra criança, basicamente. É isso aí. 17 anos é adulto já quase, o corpo já quase de adulto. 12 anos é praticamente corpo de criança. E aí ele disse que essa experiência nessas peladas foi fundamental, né, para a vida dele como jogador. E ele aprendeu porque ele aprendeu desde cedo as malandragens do futebol, que é isso, o cara é muito mais velho, muito mais forte, muito mais rápido que você tem que arrumar meios de conseguir de prevalecer. Ele não tinha nenhum clube, mesmo gostando bastante de jogar. E os amigos torciam pro Palmeiras, pro Corinthians e pro São Paulo. E o Coutinho na dele ali, tranquilo, sem time nenhum. Por ser o mais jovem, ele só entrava nos jogos mais difíceis, quando faltou alguém, machucou alguém, e ele entrava. Então, se o volantão não aparecesse, lá ia o Coutinho jogar de volante. Ou ponto esquerda, a mesma coisa, então ele pegou a malandragem de várias posições. E estava sempre disponível também, isso é importante. Ficava sempre aquele cara que fica do lado de fora esperando alguém. Aqui na Praia de Santos tem muito, né? Tá jogando, fora no teu time, aí fica alguém e sempre aparece alguém pra Primeiro jogar. que sair, ele vai entrar. É isso.
E foi dessa forma que chegou o dia que ele mudou a história dele, né? E também a história do Santos, consequentemente a história também um pouco do futebol brasileiro, né? Porque é um cara que jogou Copa do Mundo, inclusive. Exatamente. Bom, em 1958 o Santos foi jogar contra o 15 de Piracicaba. E o Palmeirinha, o time que o Coutinho jogava, foi convidado para disputar a preliminar. Mesmo sem nenhuma chance de jogar, porque o Coutinho não estava formando no time do Palmeirinha daquela categoria, ele acompanhou seus companheiros até o estádio. Por quê? Era a única chance que ele tinha de assistir Pelé, Pepe, Pagão e os demais craques santistas jogar sem precisar comprar ingresso. A gente tem que lembrar que o Coutinho teve uma infância muito humilde, isso, com muito pouco acesso, né? Enfim, pouco antes do início do jogo, eles perceberam que o quarto zagueiro não compareceu. E aí o Coutinho entrou em seu lugar. Mesmo bem menor que os companheiros do time, ele jogou bem, né? Fez o gol da vitória e foi o destaque. Ou seja, jogando como quarto zagueiro, foi para o ataque, fez o gol e foi o destaque. Os jogadores do Santos gostaram do que viram. Era muito comum isso, né? Os jogadores profissionais, eles tinham também, né, essa questão de acompanhar os mais jovens. Sim. Hoje em dia o profissional não acompanha nem o próprio jogo. Profissional, né? Exato. Vou ver o jogo do meu rival, já não acompanha. Não acompanha o Yuri Aberto. Imagina acompanhar o jogo de outro. Ele vai estar sozinho na área do Santos. Exatamente. Enfim. E os jogadores do Santos gostaram do que viram, né? E aí nos vestiários eles fizeram algumas brincadeiras com o Coutinho, né? Tipo, pô, foi bem, rapaz. Vê se aparece em Santos qualquer dia lá para uns treinos. Imagina isso. E o técnico Lula pediu para alguém da comissão técnica convidar o jovem, né? Que de antemão não aceitou, claro, pois ele ficou com medo de que o seu pai não permitisse, né? Afinal, ninguém queria que o filho fosse um jogador de futebol. 2 meses depois desse convite, dessa partida que o Coutinho jogou pelo Palmeirinha na preliminar de Santos e 15 de Piracicaba, ele encheu de otimismo e decidiu tentar a sorte em Santos. Ele falou com alguns amigos, conseguiu um dinheiro emprestado com algumas pessoas. Um deles foi o dono da oficina mecânica. Olha que legal, né? Legal isso. O dono da oficina podia não dar o dinheiro para ele ficar trabalhando lá, né? Mas bem legal. Explorando a criança. Exatamente. Enfim, e o Coutinho foi sozinho até a Baixada Santista, onde nós estamos nesse exato momento, né, Vini? Na tentativa de conseguir o teste que tinham, em tese, prometido a ele, né? Enfim, ao contrário do Zé Love, né? O Coutinho não tinha vencido uma Libertadores ainda, então ele fazia testes, né? O Zé Love não fazia testes porque ele ganhou uma Libertadores com o Santos. Zé Love. Exatamente. Bom, chegando na Vila Belmiro, o Coutinho foi logo reconhecido e aprovado após os primeiros testes, os primeiros treinamentos. Tudo isso com apenas 14 anos de idade. Vinícius Cabral, o que o senhor fazia com 14 anos de idade? 98? O senhor saía da sua cidade para poder se tornar um jogador de 98 fama mundial? Eu xinguei muito Robson Luiz. Perdeu um gol incrível na semifinal do Brasileiro. 14 anos fazia, sei lá, as coisas que o Coutinho fazia, só não jogava no Santos. Jogava bola, não trabalhava. Não ia para outra. O senhor não trabalhava? Não. O senhor não ia para outra cidade para tentar um novo emprego? Não. O senhor não tinha essa valentia que eu via malhação. E ia muito na Vila Belmiro. Os primeiros treinos, Fernando, com os profissionais do Peixe foram fundamentais, né, para essa precocidade do Coutinho. Porque, pensa, ele chegou num time que era estrelado, mas ele não tinha não tinha informação, cara. A informação que tinha era jornal. É isso. Ou assistir ao vivo. Cara de 14 anos provavelmente não lia jornal. Então ele conhecia pouco esse time do Santos, né? Só que o desempenho dele, Fernando, foi muito acima da média e deixou todo mundo convencido de que tratava-se de um jogador especial. Nos primeiros coletivos ele já marcou um belo gol e o zagueiro Elvio correu para pedir a contratação do técnico Lula. Contrata, vai ser craque, foi o que disse o Elvio. E nessa etapa, Fernando, o Lula, de novo ele, cadê? Tá aí? Aqui, ali. Ó. Muita gente fala, né? Se você já desmistificou isso várias vezes, e no livro tá aí. Entregador de colete, não. O Lula tinha esse faro, sim, tinha esse tato, e sabia usar os caras como ninguém. E o Lula foi fundamental na carreira do menino que veio de Piracicaba, né? Lembrando que era 1958, o Pelé já era um fenômeno mundial, então qualquer jovem jogador que vinha para cá, Fernando, era observado com uma régua, uma lupa mais apurada do que qualquer outra coisa, né?
Ele já ficou pouco tempo aqui, não quer dizer, ficou pouco tempo, não. No pouco tempo que ele estava aqui, ele já tinha o status de promessa e a grande qualidade que ele tinha com a bola no pé fez com que ele atuasse por pouco tempo nos juvenis, algo que semelhante aconteceu com o Pelé, né? Sim. E já foi pro time principal. A diferença é que o Pelé estreou com 15 para 16, né? Sim. E o Coutinho, no dia 17 de maio de 58, com 14 anos, 11 meses e 7 dias, cara. Que absurdo isso. Não tinha 15 anos, ele jogou no amistoso diante do Sírio-Libanês de Goiás, ainda hoje, e vai ser para sempre, né? A não ser que, sei lá, mude muito o perfil Ou queiram quebrar esse recorde dele, né? Querem forçar o Ângelo a ser um dos jogadores mais jovens. Mas acho, cara, 15 anos é muito pouco, cara. Acho que vai ser difícil, velho. Também acho. Até hoje ele é o mais jovem jogador atuado pelo Santos, né? Não sei se, com certeza tá entre os mais jovens da história do futebol, mas aí não tem como você puxar um jogador lá na Geórgia que tenha, sei lá, menos idade. Ele é o jogador mais jovem da história do Santos. O segundo é o Ângelo, que em outubro de 2020, com 15 anos, 10 meses e 4 dias, se jogou pelo Peixe. Foi contra o Fluminense, né? Foi contra o Fluminense do Maracanã. Contra o Fluminense do Maracanã, isso. Pelé é o terceiro, Gabriel Barbosa, o Gabengol. Não falo dele, né? Que vai jogar já contra o Santos. Mas enfim. Não, vai ter jogado já quando esse episódio vai ter jogado. E o quarto e o Sandri, ele mesmo, Sandri, é o quinto mais jovem. Eu não sabia do Sandri. Rapaz. O Sandri que, infelizmente, não está indo muito bem. Tava mal, né? Tava com infecção. Eu não sei se o Sandri vai conseguir se recuperar, espero que sim. Bom, no debut do Coutinho, o Santos venceu por 7-1. Olha o 7-1 aí, já na vida do brasileiro, né? O Santos jogou com Manga no gol, depois entrou o Laércio, Getúlio e Dalmo, o Pinduca depois entrou no lugar do Getúlio, Feijó, Ramiro e Fiote, e o ataque com o Dorval, Álvaro, o amarelo, Guerra, que depois deu lugar ao Raimundinho, Jair Rosa Pinto, que depois deu lugar ao Coutinho, e o Hélio. Antes de estrear, Vini, uma decisão importantíssima a se tomar, né? Porque assim, hoje o jogador já vem da base, com nome artístico, vamos dizer assim. Nome, sobrenome, patrocínio. Exatamente, marca de chuteira, já vem com uma família toda querendo... Parças. Uma família toda querendo mudar de status. Geralmente tem uma irmã que se torna influenciadora digital, exatamente. Mas enfim, o Coutinho se deparou com uma situação muito complicada, que é qual seria o nome que ele adotaria enquanto jogador de futebol. Em Piracicaba, o jovem Antônio Wilson Honório era conhecido como Cotinho, né? O apelido Cotinho foi dado pela mãe, que dizia que o pequeno Antônio era apenas um coto de gente, né? Em Santos, ele recebeu o conselho de Hernani Franco, que era um jornalista esportivo de Santos muito relevante. O Hernani disse para ele: deixa de usar o nome Cotinho e adota Antoninho. Por quê? O jornalista explicou para o jovem, né, a história do antigo craque santista, que tinha há pouco tempo deixado de jogar, que tinha o mesmo nome. Então o Hernani Franco, achou que isso ajudaria o Coutinho a ter um pouco mais de espaço, usando o nome no futebol como Antoninho. Enfim, além disso, o Hernani também falou que Cotinho não era o nome para jogador de futebol, né? Aí tá errado. Enfim, então, o Coutinho disse, e abre aspas para o Coutinho, que essa frase é genial: não, eu estou jogando e vocês falam do Antoninho. Lá em Piracicaba ninguém vai saber quem é. Perfeito. Assim, o Coutinho tinha medo que ele fizesse um gol e os amigos dele não sabiam quem é o Antoninho. E o Coutinho não joga? Eu joguei lá no Santos, fiz um gol. Não, quem fez foi o Antoninho, mas você é o Coutinho. Enfim, ele bateu o pé e disse que teria aqui em Santos e no mundo do futebol o mesmo apelido que ele tinha com seus amigos em Piracicaba. Então, o Hernani, só para dizer... Que fez alguma coisa, né? Só para dizer que mudou... Brincadeira, o Hernani tinha boas intenções, um jornalista fabuloso e que contribuiu muito pro Santos. Era uma voz ativa e defendia muito o Santos. Aí o Hernani teve a ideia de inserir a letra U, né, para ficar Coutinho, e aí ficar mais fácil o entendimento de jornalistas, cronistas e também de torcedores. E dos amigos. E o curioso é que os veteranos, né, o Lima, o Pepe, eles chamam o Coutinho de Cotinho.
Pode reparar. Isso. Já reparei isso. várias vezes eles falando, e Couto também, chama de Couto Isso. também. Não Couto, chama de Couto. É isso aí. E muito melhor, né, cara? Seria Dorval Mengal e Antoninho pela IPEP estranho, né? Ia confundir com o Antoninho Fernandes. Exatamente, ia confundir muito, cara. Pouco tempo depois da chegada em Santos, Fernando, ainda em julho de 58, os dirigentes tiveram dificuldades em inscrever o Coutinho na Federação Paulista. Por quê? Ele estava vinculado ao 15 de Piracicaba e, como era menor de idade, o pai teve que entrar na tratativa e indicar que o desejo do seu filho, né, do jovem, era atuar pelo Peixe. Ainda assim, o Santos teve que ceder o passe de Brauner e 50 mil cruzeiros. Dessa forma, o 15 de Piracicaba retirou a ficha de filiação de Coutinho da federação. E neste meio tempo, São Paulo tentou atravessar o negócio. Sempre ele. Sempre, eles são cheios de história. E não teve sucesso, né? É difícil, né? Naquela época o Santos já estava... Sim, era um time muito mais atrativo do que o São Paulo. Muito. E depois dessa confusão, Fernando, o Santos encontrou outro em seguida. Depois dessa confusão, outra confusão, que era conseguida a liberação da Confederação Brasileira do Desporto, a CBD, que é a CBF, né? Era a CBF, para um menor de idade atuar entre os profissionais, né? É uma época em que o Santos era forte nos bastidores, tempo bom. Completamente diferente de hoje. E não tardou para conseguir essa autorização. Só que esse processo inviabilizou a atuação do Coutinho em partidas de competições regulares. Ele participou muito dos jogos oficiais amistosos e marcou 7 gols nessas partidas. Em Santos, ele continuou a frequentar a escola, que era uma exigência dos pais, e morou por um tempo no alojamento do clube, mas o forte calor dos quartos... Isso é verdade mesmo, cara, ali é quente. O forte calor dos quartos que ficou embaixo das arquibancadas fez com que ele pedisse para mudar. E Santos já é quente. Imagina embaixo de uma arquibancada de concreto. Meu Deus. Não dá, cara. O Clodoaldo já falou isso, né? Que já. Ele sofria muito. E dormia na arquibancada, o Clodoaldo. Isso. E ele já era profissional e valorizado internamente, mudou para o lugar que era o melhor lugar para os jogadores morarem no Santos, Sim. que era a pensão da dona Georgina, a dona Jo. E lá já tinha alguns caras como Pelé e Dorval, por exemplo. Isso. E essa pensão, né, da dona Georgina, situada na Rua Pinheiro Machado, onde passa o Canaã. Melhor canal. Exatamente. Era o local ideal para os jovens que se tornaram estrelas nacionais e mundiais em pouquíssimo tempo, né? A dona Georgina cuidava deles como se fossem seus filhos e também vigiava qualquer tipo de excesso. Como ganhava peso com facilidade, o Coutinho tinha uma marcação especial na hora de se alimentar. A dona Georgina fazia questão que o Coutinho tivesse uma dieta balanceada e nada de doces. Os treinos, né, com os seus companheiros do Santos eram verdadeiras aulas ao jovem piracicabano. Observar jogadores como Pelé, Pepe e Zito era a oportunidade que ele tinha de ampliar o conhecimento sobre o jogo. Porém, era um outro jogador, e não desses que eu citei, que enchia os olhos do Coutinho, né? Era Paulo César de Araújo, o Pagão. Para o Couto, o Pagão foi o melhor centroavante que ele viu jogar. Tá vendo? E olha que ele percorreu o mundo inteiro jogando bola. Ele viu ele jogando, né? Ele se viu jogando. Né? E além disso, viu muitos dos principais jogadores da década de 60 jogar em loco, jogou contra eles. Observar o jogo de Pagão ajudou, e muito, na evolução do seu futebol. E aí, abre aspas para o Coutinho. Aprendi tudo que sei com o Pagão. Tudo, menos se machucar. Ele se machucava muito, mas isso acabou me ajudando, pois como ele estava sempre lesionado, sobrava um lugar para mim, fecha aspas, para o Coutinho. Ele disse isso, obviamente, anos mais tarde, e não logo que chegou ao Santos. Era corajoso, mas também nem tanto. A estreia em competições demorou e aconteceu somente em 1959. Nesse hiato, e essa palavra é muito legal, hiato, muito, né, Vini? Eu gosto bastante. Você pode reparar que geralmente quando eu faço um roteiro, eu sempre coloco essa palavra hiato. Já marca aí que nesse hiato alguns jornais publicaram matérias sobre o novo Pelé, né? Com a semelhança física e também a precocidade, era inevitável que as comparações existissem. E aí o Coutinho disse à revista Manchete Esportiva: eu não tenho consciência disso, mas se é verdade, nada me diminui. Há alguém melhor para imitar? Não tem. Do que o Pelé? Exatamente. Não tem. Porque diziam que acusavam o Coutinho de imitar o Pelé. Pô, que ótimo.
Queria eu que os jogadores do Santos, queria eu que o João Lucas imitasse o Carlos Alberto Torres. Qual é o nome daquele? Não, deixa eu ver. Que o Rodrigo Fernandes imitasse o Zito. Não precisa nem ser o Zito, cara. O Pode Renato ser o Thiago Maia tava bom. Exato, exatamente. E, Fernando, existem fotos bem legais desses primeiros momentos do... Tem aqueles treinos... A gente vai colocar nas nossas redes. @AmigosUrbano. Naquele doc do Pelé, aparece alguns vídeos na Vila, os caras... Acho que o Coutinho, não sei se tava nesses vídeos, cara. Mas é maravilhoso os caras treinando na Vila. Sensacional. Lula dublado. Lulão ali com a calça. Dublado. Aqui, ó. E dublado. Dubladaço, né? E a gente vai colocar essas fotos ali pra vocês verem. Os companheiros rasgavam elogios ao Coutinho, cara, porque a qualidade dele era impressionante mesmo pra idade, né? E não só a idade, você chega no time, né, estrelado, e você já chega mostrando serviço, é muito difícil, cara. Ramiro, Álvaro, Jair e Urubatão deram declarações elogiosas ao jornal Gazeta Esportiva, que separou meia página da edição de 13 de julho de 58 para Nova Joia Santista. Temos fácil isso, Fernando? Temos e vamos colocar nas nossas redes. Fechou. E no nosso site, amigosurbano.com.br. A cada coletivo, o Coutinho se consolidava como jogador do primeiro quilate. O Lula incentivou muito, né, o Coutinho, como ele sempre fazia, e ele automaticamente tornou-se a segunda opção para o ataque para a camisa 9, né, atrás do Pagão. Na primeira excursão de 59, logo em janeiro, ele foi com a delegação para partidas na América do Sul e na América Central. Fez 2 gols nesses amistosos, um diante do Emelec, do Equador, e outro diante da seleção de Curaçao. E no regresso ao Brasil, estreou como titular em competições regulares. Na quarta rodada do Rio-São Paulo, diante da Portuguesa. O Santos ganhou por 2-0, 2 gols dele. E naquela tarde, olha essa escalação bem bacana, Fernando. O Santos foi com Laércio no gol, Ramiro, Feijó, Hélio, depois Getúlio e Elvio, depois Getúlio e Dalmo, Zito, depois Urubatão e Álvaro. E no lugar do Álvaro, Jair. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Absurdo esse time. Com apenas 15 anos, o nosso personagem foi fundamental para a conquista do primeiro título do torneio Rio-São Paulo da história do Santos. Em 59, o torneio foi disputado em pontos corridos, com apenas um turno. Na última rodada, Santos e Vasco se enfrentaram no Pacaembu, e quem vencesse era campeão. Com apenas 15 anos, Coutinho marcou mais 2 gols e foi decisivo na vitória por 3-0. Pelé fez o outro gol do Santos. Com 7 gols, Coutinho encerrou a competição apenas 2 gols atrás do artilheiro Henrique, que na época jogava pelo Flamengo. Isso, Vini. E essa conquista do torneio Rio-São Paulo foi bastante comemorada pela torcida, mas ela foi muito mais festejada pela diretoria do Santos. Por quê? Com a ausência de um campeão brasileiro, afinal a Taça Brasil começou a ser disputada somente no segundo semestre de 59, e a primeira edição terminou só em 1960, a gente já falou sobre essa edição da Taça São Paulo, da Taça Brasil, aqui no nosso podcast. Vencer o torneio interestadual de maior prestígio no Brasil foi a maneira que a diretoria do Santos encontrou para valorizar o seu produto que estava à venda no exterior. Na primeira excursão do Santos à Europa, que a gente também já falou aqui no nosso podcast, inclusive com a presença do Marcelo Fernandes, Marcelo Lúcio Fernandes, não o Marcelo Fernandes, o famoso presuntinho, o Santos chegou na Europa com status de campeão do Brasil. E, inclusive, Vini, com chancela da CBD. O Santos conseguiu um documento da CBD dizendo que o Santos era o campeão do Brasil. E isso, obviamente, aumentou o cachê do Santos para disputar partidas lá na Europa. Senhora Tia, Jorge Cury e seu Modesto Roma eram muito dos espertos. Opa. Enfim, em pouco mais de 6 meses, a vida do Coutinho foi totalmente transformada. A conquista da Copa do Mundo de 1958 deu ao futebol brasileiro um status completamente novo. O mundo inteiro passou a querer assistir os brasileiros chutando uma pelota. O Santos soube muito bem surfar nessa onda, até por ser a casa do jogador mais emblemático daquela conquista, o Pelé. A imprensa de todo o país agora voltava os seus olhos a Santos, que sempre foi um pouco esquecida, hoje é esquecida, mas na década de 50 era muito mais. Os jornais paulistanos passaram a ter presença frequente nos treinamentos e também nos jogos do Santos. As agências de notícias levavam esse conteúdo aos demais jornais do país, transformando o Santos
não digo do dia para a noite, mas repentinamente, no clube mais falado do Brasil. Enquanto o Coutinho se tornava uma estrela do futebol brasileiro, ele continuava levando uma vida tranquila, Fernando. Morava lá na pensão da Dona Jo, nas horas de lazer frequentava as matinês aqui na cidade. Ele era menor de idade, né? Tem que lembrar isso. Não pode esquecer. Ia nas festinhas americanas, de vez em quando jogava uma peladinha na praia. Tudo que um jovem jogador, morador de Santos, fazia nas suas horas vagas naquele tempo, né? Foi nos anos 50 e 60. Ele nunca foi fã de futebol, isso é curioso, né? Pra ficar assistindo o jogo de outros clubes e tudo mais. Mas depois, né, veterano, ele sempre dava uns comentários meio ácidos sobre futebol. Sensacionais. Sempre foi um cara bem crítico. Sim. Engraçado sem querer ser engraçado, né? Ele não queria ser engraçado, mas ele era engraçado. Ele se tornava cômico, né? Porque ele falava cada coisa, cara. Faz falta, hein? Faz falta esse personagem. Faz. Ele não via nem os tapes dos jogos do Santos, né? Então, era um cara que ia muito no treino e na intuição. No trabalho ali, né? Na hora de trabalhar, trabalhava. Ele gostava muito de programas de humor e musicais para a TV. Era uma época muito forte, né, dos musicais na TV brasileira. Isso. E quando... você imagina, você morava ali com Pelé, Dorval, depois veio Lima... Sim. Então, Sormani. Você tinha uma galera para ficar trocando ideia, que eles faziam muito ali na pensão. E dentro de campo, Fernando, os gols não paravam. Foram 58 gols em toda a temporada de 59. Isso que ele revezava o ataque com o Pagão, ele não era titular absoluto, precisamos lembrar disso. Que Coutinho e Pagão, precisamos sempre deixar registrado talvez 2 dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Abre aspas para o Couto. O chato de revezar com o Pagão é que ele joga muito e aumenta a nossa responsabilidade. Além disso, é um dos meus maiores incentivadores. Muito legal isso, né? Muito, cara. Porque isso mostra que o Coutinho e o Pagão brigavam pela posição, mas um torcia pelo outro. E tinha respeito, né? Ele disse isso para a revista do Esporte. A fama, Fernando, não trouxe só facilidades. Por exemplo, alguns insistiam que Coutinho tentava inventar Pelé, e por vezes inventaram que havia uma inimizade entre os dois. Por exemplo, a gente cresceu ouvindo isso, né? Sim. Muito louco isso, cara. Desde sempre a gente ouvia, eles não se dão, porque o Pelé não sei o quê, e na verdade não tinha nada disso. Acusava às vezes até de invejoso o Couto, né? Coutinho deixava claro que admirava o companheiro, mas que não eram amigos tão íntimos fora do campo. Normal. Eram amigos, mas, sei lá, tem níveis de amizade, né? Sim. Nesta época surgiu a história tão famosa até os dias de hoje, que é quando o Coutinho fazia ótima jogada, os narradores diziam que tinha sido Pelé. Quando o Pelé fazia uma jogada ruim, os narradores diziam que tinha sido Coutinho. Realmente a semelhança física atrapalhava, né? Por mais que às vezes o Coutinho estava com uma barriguinha ali, o Pelé geralmente estava em forma, e vinha de longe, a iluminação não era tão boa, o número na camisa às vezes desbotado, dava para confundir sim, Fernando. Só que ele lesionou o pulso e jogou com uma bandagem branca. Aí surgiu esse boato de que ele colocou essa bandagem para se diferenciar do Pelé. Ele desmentiu isso na época, mas, por exemplo, também a gente cresceu ouvindo que o Coutinho colocou a fita para parecer proposital, exatamente. Não, foi uma lesão. Exatamente. Nas concentrações, o Coutinho gostava muito de jogar tênis de mesa, sinuca ou pôquer. Apostando, será? Eu acho que não. Olha, eu até fazer um relato aqui. Eu tive o prazer de conhecer o Coutinho e ele estava sempre jogando tranca ali na Vila Matias. Sim. Nunca valer dinheiro, sempre valer o sarro. Quem perdesse tinha que realmente aturar. E quando ele perdesse, ele ia embora. Quando ele perdia, ele ia embora. Acabou, embora, gente, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, ele ia embora. Lembrei que eu tenho que... Exatamente. Acabou o jogo, legal, perdemos, mas ele ia embora e acabou, enfim, para não ter aquele bate-bola depois, né? Caramba, tu errou aquela gastando ele, exato. Isso, então ele se incomodava, ele pegava e simplesmente ia embora. O Coutinho era um dos mais alegres daquele elenco e estava sempre pensando em maneiras de brincar com seus colegas de equipe. Era ele que inventava apelidos, era ele que pregava troças e deixava o ambiente muito mais descontraído. Todos os jogadores daquele elenco que a gente falou, ou a gente já viu em entrevistas, sempre falam isso, que o Coutinho era o maior gozador da turma. Fala isso, né? Era ele que animava a todos. Nas viagens ao exterior, principalmente, ele era sempre o mais animado. Bom, o sucesso pelo Santos não demorou a levá-lo à seleção brasileira, né? E a gente vai falar isso para os nossos apoiadores, né? Um texto exclusivo de toda a trajetória do Coutinho, trajetória bem tortuosa do Coutinho pela seleção. E bom, o Coutinho estreia na seleção brasileira em 1960, né? O primeiro jogo foi diante do Uruguai em Montevidéu, mas o Brasil perdeu por
1-0. O Coutinho foi titular, jogou com a camisa 9 e compôs o ataque com o Chinesinho, Julinho Botelho, Pelé e Pepe. Um belo quinteto. O Vicente Feola era o técnico do Brasil. No jogo seguinte, diante da Argentina, o Brasil venceu por 5-1, com o Coutinho novamente como camisa 9. Ele não marcou, se machucou, mas os companheiros Pelé e Pepe, cada um 2 vezes, foram às redes. Obviamente, esse histórico completo do Coutinho com a camisa amarela, um histórico não tão bom para o jogador que o Coutinho foi, estará disponível lá no nosso site para os nossos apoiadores. Vini, em 1960, o Coutinho marcou 35 gols pelo Santos, uma queda em relação ao ano anterior. Bom, foi nesse ano que ele venceu o seu primeiro Campeonato Paulista. Foram 6 conquistas do principal estadual do país. No exterior, Coutinho ajudou o Santos a vencer muitos torneios importantes, como, por exemplo, o Torneio de Paris e também o Quadrangular do Peru. E agora a gente pede ajuda para o nosso grande amigo Wesley Miranda, que mandou para a gente um vídeo com algumas palavras de Coutinho. Wesley, que conhece muito, Wesley que era o administrador, acho que ainda é o administrador da página do Coutinho no Facebook, sempre colocava um conteúdo bem legal lá. E aí o Wesley mandou aqui uma contribuição com a gente para falar do gênio da grande área. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar participando aí do Amigos do Urbano, dos também sofistas Fernando Ribeiro e Vinícius Cabral, amigos parceiros da Sofis, e ainda mais num episódio tão especial desse como o do Coutinho, o gênio da área, pai da Amanda Paola e da Rosângela Clery, e é uma satisfação enorme. Falar do Coutinho é muito fácil, né? Lembrando assim daquele começo, daquele jovem de Piracicaba, até a sua estreia no Santos contra o Sírio Libanês de Goiás, aos 14 anos, 11 meses e 7 dias, um recorde insuperável, estreia com um gol, né? Até a sua participação no torneio Rio-São Paulo de 59, com a conquista do primeiro título do Santos de Rio-São Paulo, em que ele marcou 2 gols contra o Vasco, na vitória de 3-0. Ali naquele ano mesmo, de 59, o Coutinho acaba viajando, excursionando com o Santos para a Europa, e ali os europeus já começam a ver que o Santos tinha mais outro notável garoto, né, que não tinha participado da Copa. Além do Pelé, né, e do Zito, o Pepe, o Santos também tinha o Coutinho. Ali já começava a se descobrir um novo nome, né? Em seguida, o Santos sempre voltou a excursionar e teve até uma época que teve uma dúvida, né? Afinal de contas, quem era o melhor? O camisa 10 Pelé ou o camisa 9 Coutinho? Afinal de contas, o futebol dos dois se assemelhavam muito, né? E não demorou muito para o Coutinho tomar a titularidade do Pagão. O Pagão que era o seu grande espelho, o seu grande ídolo. Ele sempre falou que se espelhava muito no Pagão, no jeito do Pagão, que ensinou muito para ele, mas coube bem naquele time, afinal de contas o Pelé vinha de trás, o Coutinho fazia uma espécie de pivô e complementava melhor. O Pelé era mais Pelé com o Coutinho e acabou casando, né? Infelizmente vieram as contusões. Em 1962, na preparação para a Copa do Mundo, o Hopkins acabou contundindo ele num jogo no Pacaembu, 3-1, para a seleção brasileira, né? Amistoso preparativo. O Coutinho foi mesmo contundido para a Copa do Mundo, a contragosto, ele mesmo já me falou isso aí, que ele não queria nem ter ido para a Copa do Mundo, afinal de contas ele achava que não ia se recuperar, e ele foi, vamos lá, e ele foi frustrado. Mas o Brasil foi bicampeão mundial, sem Pepe, Coutinho e Pelé. Mas engana-se quem acha que o Coutinho começou a declinar ali, né? Na sua volta mesmo, ele marcou 10 gols em 3 jogos. Isso a gente pode falar dos 2 gols lá no Estádio Centenário, na primeira final da Copa Libertadores de 1962. A maioria dos quase 400 gols do Coutinho saíram no primórdios da carreira.
até começar a vir as contusões e o aumento de peso dele, né, por conta dessas tristezas, né, de poder estar afastado. Valeu, Wesley, obrigado pela contribuição, cara, grande parceiro. Acho que é o cara que mais participou do nosso podcast, né? Fantástico, seu Wesley Miranda. Grande Wesley Miranda. A sintonia do Coutinho com o Pelé era tão intensa que o rei certa vez disse, abre aspas pro Edson, ele era muito mais calmo do que eu na área, sabia quando se deslocar, quando tocar na bola e quando chutar. Nunca fez um lance errado. Aí já exagerou, né, Pelé? Às vezes eu pensava em uma jogada e sem que ele dissesse nada, ele a executava. Isso aí rolava mesmo, mas nunca errou. Tudo bem. Tudo bem. A famosa passada de pano. O Edson fez alguma besteira e quis dar uma corrigida. Certeza. O ano mais goleador do Coutinho pelo Santos foi 61, quando fez 78 gols, Fernando. Absurdo. O seguinte foi o mais perfeito de um clube em toda a história do futebol brasileiro. E vamos falar disso em outro momento. Já fica aqui a promessa, né? Sim. Mais uma. Hoje, nossa homenagem ao grande Coutinho, completaria 80 anos em dia 11 de junho, fica esse relato, né, de um cara que a gente admirou, conheceu. Sim. É mais legal, né, que a gente conseguiu conhecer praticamente todos os caras que a gente admira, né? Sim, faltou o Pelé. Eu vou falar, não vou meter que eu conheci o Pelé, mas quando criança estive com o Pelé uma oportunidade, mas não estive. Com o Coutinho tem passagens bem legais. Eu queria ter conversado com o Pelé, mas eu tinha 8 anos, não lembro. Minha mãe lembra, eu não lembro. Ela pode ter inventado essa história. Não, isso é real. Papo reto. Eu não descarto Papo isso. Retíssimo. Inclusive, vou falar isso pros meus filhos, né? Olha, você conversou com o Pelé quando você tinha 5 anos. Foto, pô, o pai não teve. Conversou com o Axel Rose. Né? Não, mas eu lembro. Mas não lembro que eu falei. Mas eu lembro de mínimo falou alguma besteira. Com certeza. Só não é disso, mas com 8 anos poderia estar trabalhando. Com 8 anos, só não lembro o que fazia. O Coutinho já estava arrumando carros na oficina mecânica. E espero que o Coutinho, de alguma maneira, inspire. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Os jogadores do Santos, né? Tanto o Couto quanto o Pelé, vocês que estão... Você tem que olhar por nós, né? Porque dependendo dos homens que estão aqui hoje, a gente tá ferrado. E o Coutinho, bem legal, Vini, tem uma passagem muito, muito, muito legal com o Coutinho. Uma vez a gente estava num bar jogando cartas, tomando cerveja, dando risada, e aí o Santos jogou contra o Mirassol, estava jogando contra o Mirassol, foi a estreia do uniforme azul. 2008, né? 2008, uniforme todo azul. E o Santos ganhou esse jogo de virada. Se não me falha a memória, 2 gols do Kleber Pereira. Não teve um gol do Marcinho Guerreiro? Pode ser, um gol do Marcinho Guerreiro, do Kleber Pereira, enfim, não tenho essa certeza. E aí a gente viu o jogo todo junto. Na verdade, o Coutinho estava jogando cartas. Viu nada? Não viu nada. Gol do Mirassol. É um absurdo. Gol do Santos. Na minha época, nunca teve gol do Mirassol. Enfim, Bom, no dia seguinte eu abro o jornal e tem uma entrevista do Coutinho, né? Cheguei inconformado do Santos estar vestindo azul. Cheguei à Vila Belmiro e demorei a entender que o Santos estava jogando. Cheguei a ver, o cara tava no Catarina, na cara dele. Tava lá jogando uma carta com nós. Uma figura muito, muito, muito agradável. Muito humilde. Sempre tava ali, né? Na Vila Matias, Marapé. Na Vila mesmo, ficava ali nos bares da Vila. Né? Ficava muito ali no Alemão. Aí teve complicações decorrências do diabetes e tal. Isso. Mas sempre teve presente, nunca largou o clube que tanto amou. Nos concedeu entrevista pro livro do Lima. E tem um vídeo maravilhoso dele com o Pelé jogando videogame. Aquilo ali esse vídeo é um dos melhores vídeos da história do YouTube. Assim, se tivesse qual vídeo que tem que permanecer no YouTube? Baby Shark. Dois. Baby Shark. Um episódio nosso, talvez esse. Baby Shark e o Coutinho Pelé. É isso. Galera, amigos do Shark, por quê? Pela sua filha que ela gosta. Pela minha filha, que ela gosta de ouvir, e porque é o vídeo mais visto, né, da história do YouTube. Por isso mesmo tem que tirar ele. Já foi muito visto. Já foi, né? Amigosurbano.com.br, a gente tá no YouTube, no Spotify, em todos os outros agregadores de áudio, e também nas redes sociais como @AmigosUrbano. Só seguir a gente, trocar uma ideia por lá. Valeu, Fernando, valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.